Olá, nosso devocional de hoje está baseado em Colossenses, capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Eu sempre procuro nos meus devocionais verificar o que eu preciso melhorar na minha vida. Qual pecado, qual falha eu preciso confessar, deixar, abrir mão. Eu já falei em outro vídeo, tá lá no canal no YouTube, se você não conhece, aproveita e faz uma visitinha lá, sobre a diferença de devocional e estudo bíblico. Então, lembrando que aqui nós não estamos estudando o versículo, mas fazendo um devocional. E no devocional, o objetivo principal é, além de orar e buscar a presença de Deus e estar com Deus, é verificar no nosso coração o que precisa ser mudado, o que precisa ser tirado, o que precisa ser colocado. Então, por esses dias eu estou fazendo devocionais específicos na área da comunicação, porque preciso melhorar. É uma área onde eu tenho algumas falhas sérias, principalmente por muitas vezes não conseguir conter a forma de falar. Então eu estou confrontando o meu jeito, a minha personalidade inclusive, com a palavra de Deus e buscando em oração fazer essas mudanças aqui dentro de mim para poder externar de forma diferente e me comunicar melhor com todo mundo, mas principalmente com quem convive comigo aqui dentro de casa, na minha família, no caso meu marido e minha filha, ou com os amigos e pessoas que eu tenho mais proximidade na igreja. E aí chegamos nesse versículo, né? A vossa palavra seja sempre agradável. Então, em primeiro lugar, é 100% do tempo. Isso inclui os momentos que alguém nos irrita, o tempo em que estamos com alguma dor, que podemos ficar com menos paciência por estarmos com dor, com crise. Eu passo muito por isso, por ter crises renais, né? Eu tenho cálculos renais com bastante constância e é uma dor insuportável. Então passo bastante por isso e preciso me conter, aprender a me conter e a falar bem. Agora vemos o versículo, né? Falar agradável, mesmo quando estamos com crise renal. E aí, o que mais me chamou atenção hoje foi a seguinte expressão: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. E assim, meu questionamento foi, por que não uma palavra com açúcar, né? Aquela palavra, aquele jeito de falar mais meigo, mais doce, mais açucarado. E aí a gente precisa entender, né? Primeiro, tempero tem a ver com o equilíbrio de sabor. Então, quando tem equilíbrio de sabor, dá vontade de continuar comendo, dá vontade, não enjoa, né? Não faz mal. E o açúcar é muito mais fácil de enjoar do doce quando ele tem um pouquinho a mais do que com o sal em si. O sal sim propicia equilíbrio no alimento, o açúcar não. Então por isso temperada com sal, que é no sentido de equilíbrio e de dar gosto. Sabe aquela palavra que você tem vontade de continuar ouvindo? De ouvir sempre? Aquela pessoa que você conversa e que você quer conversar sempre porque te faz bem? Esta é uma palavra agradável, temperada com sal, que dá vontade de ouvir sempre, né? Que faz bem, que não enjoa. É esse tipo de palavra que Paulo está ensinando aqui aos Colossenses que nós precisamos ter. Palavra sempre agradável, temperada com sal. E aí, tendo essa palavra temperada com sal agradável, para saberdes, então por que, né, ter essa palavra agradável, temperada? Para saberdes como deveis responder a cada um. E aí, o outro insight que eu tenho disso é, para saber como responder, para eu saber como responder, eu tenho que pensar antes. Eu tenho que escutar muito bem o outro, não só escutar, mas entender o que o outro está tentando me comunicar. Porque tem vezes que a gente tem um preconceito da pessoa, a gente acha que a pessoa só faz crítica, e quando ela abre a boca, a gente meio que não escuta e já vai criando resposta para se defender. Ou então a gente acha que a pessoa vai fazer uma reclamação e daí já fica aqui assim com aquele pensamento de de novo, outra reclamação. E a gente não presta atenção no que ela está falando.
Então, para saber como responder, eu preciso primeiro ouvir muito bem o outro, entender o que ele está tentando comunicar. E depois de ouvir, entender o que ele está comunicando, eu preciso pensar. Porque eu só posso saber o que responder se eu ponderar antes, se eu pensar antes. E aí, nesse processo todo de ouvir com atenção, entender o que o outro está falando, a gente vai conseguindo respirar, a gente vai conseguindo tempo e a gente vai conseguindo pensar para daí dar uma resposta bem dada, dar uma resposta de acordo com o que é necessário e que seja agradável de se ouvir. Se fizermos desse jeito, aí a gente não responde mal, a gente não altera a voz, a gente não fala vocabulário que não é para falar, como eu já falei no devocional de ontem. Esse para saber como responder, ele envolve muita coisa. E se nós nos atentarmos para isso e fizermos esse exercício de ouvir com atenção, entender, captar realmente o que o outro está querendo dizer com as palavras dele, nós teremos tempo, né, para pensar e sermos agradáveis para estar respondendo, para responder o que a situação exige. E nesse pensar, vamos eliminar as palavras torpes, palavras baixas, gritarias. Sabe aquela retrucar? Ficar dando resposta em cima das falas? Não vamos fazer isso, porque para saberes como deveis responder, temos que pensar antes, temos que avaliar antes e temos que entender antes. Parece que, assim, eu falando parece fácil, né? Mas não é não. Eu digo por mim. Não é fácil, porque o natural do ser humano, e aí quem tem a personalidade mais extrovertida ou quem entra dentro daquilo que a gente fala de cabeça quente, sangue quente, acaba que não consegue, o próprio pensamento é muito difícil de controlar, de esperar para responder. A pessoa está falando, a gente já está ali respondendo, dando resposta, dando retorno e querendo agilizar, e muitas vezes acabamos atropelando o outro. Então, não é fácil fazer isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o ideal que a Bíblia ensina. E é em cima disso que precisamos trabalhar. Então, para hoje, vamos fazer uma avaliação, né? Uma autoavaliação, uma avaliação da forma como nós estamos falando com as pessoas, como estão sendo esses momentos, se eles estão sendo agradáveis ou se eles estão sendo difíceis, como é que os outros reagem, eles querem conversar com a gente? Eles procuram para conversar? Porque se eu tenho uma conversa desagradável, se eu tenho uma palavra desagradável, as pessoas não me procuram, as pessoas me evitam. Muitas vezes a gente não sabe por que as pessoas estão nos evitando, mas é por conta do nosso jeito, muitas vezes. Nós, pelo nosso próprio jeito, nós afastamos as pessoas. E isso é sério, então vamos refletir hoje sobre isso. Como é que estão sendo as nossas palavras, as nossas conversas, se estão sendo agradáveis, se estão sendo temperadas com sal, e se estamos sabendo como responder às pessoas. Lembrando que, por que é importante saber falar, ser agradável? Porque nós temos uma missão. Luz do mundo e sal da terra. Como é que eu vou falar de Jesus para os outros se a minha fala não é agradável? E não é só falar de Jesus para quem não conhece Jesus ainda, mas é testemunhar sobre o poder de Deus nas nossas vidas através do nosso jeito de falar também. As pessoas precisam ver Deus em nós, precisam ver Jesus refletido na nossa vida. Como é que as pessoas vão ver Jesus refletido em mim? Se eu não tenho uma boa palavra, se eu não sei falar bem, se eu não sou agradável de conviver. É muito sério. É impossível eu dizer que sirvo a Jesus se eu sou totalmente contrária a tudo que Jesus é ou que a Bíblia ensina. Que é ser agradável, que é ser luz, que é ter equilíbrio. Então precisamos disso para que o Evangelho não seja envergonhado. Amém? Vamos pensar um pouquinho sobre isso e principalmente vamos orar e pedir sabedoria a Deus nisso também. Amém? Tenha um bom dia, Deus abençoe e até amanhã.